Infelizmente, o pior aconteceu. Lamentavelmente, que Deus tenha misericórdia das famílias. A Guarda Costeira norte-americana acabou de informar, através de uma conferência ou uma coletiva de imprensa, que os 5 tripulantes que estavam a bordo do submersível Titã, todos eles partiram para a eternidade. Não ficou ninguém para contar a história. Agora pasmem todos vocês com os detalhes que eu vou repassar aqui nesse momento, que é de arrepiar, é inacreditável, gente. Olha, primeiramente, segundo a guarda Costeira, pelo menos a cápsula foi partida em 3 partes. Ela sustentou aquela teoria de que poderia ter sido implodida, né? Realmente foi implodida, sim. Não suportou a pressão da profundidade. Não foi por falta de aviso, de alerta. O CEO, né, o presidente da OceanGate, ele foi alertado. Levaram o caso até a justiça em 2018, quando um ex-funcionário da empresa OceanGate fez a denúncia. Primeiro ele alertou o dono, o empresário, ele disse: olha, esse submersível aqui não tem condições de mergulhar em águas profundas não. O máximo que ele pode ir, o máximo, 1.300 metros. Essa tampa aqui, essa janela, só vai até 1.300 metros. Não adianta tentar ir mais profundo não, porque não vai. Olha, um senhor, né, um magnata multimilionário, o Chris Brown, de 61 anos, ele comprou a passagem antecipada para ir, mas quando ele percebeu que tinha tubos do submersível, tubos velhos, quando ele viu aquilo ali, que viu que o controle era um joystick, aqueles controles de videogame, de PlayStation, quando ele viu isso e outras coisas, e viu a questão, né, do ex-funcionário dizendo assim: vamos fazer a supervisão, vamos fazer a revisão de segurança, ele se recusou. Eles queriam fazer até voluntariamente, mas ele se recusou, gente. Tá entendendo? Ele fechou os olhos para os alertas. Gente do céu, vem aqui comigo. Tente acompanhar aqui o meu raciocínio. Olha, primeiramente, eu sou o Sátrio Araújo, aqui da TV Paraú. Eu conto muito com o seu apoio. Por favor, curta, comente, compartilhe, se inscreva e ative o sininho de notificação para você ser notificado todas as vezes que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Vem aqui comigo, gente. Todos os 5 são multimilionários, todos eles, né? Muito experiente. Um era piloto de avião, bateu vários recordes. O outro já foi em 35 expedições lá no fundo do mar, no Titanic, nos destroços do Titanic. Todo mundo ali aparentemente experiente. Então, a distância era 3.800 metros. O que seria um cabo de aço grosso, gente, para sustentar lá em cima num barco, emendado nesse submersível? Eu sou ignorante do assunto, mas também não sou bobinho, não. Não custa nada, uma viagem que foi $250 mil por cada passageiro, R$1.200.000, para esses empresários multimilionários. O que custa colocar um GPS, gente, no submersível? O que custa ter um controle sofisticado, ter todo um aparato ali, dando suporte, um plano B, uma segunda opção? Não custaria nada, gente. Agora, raciocine comigo, por que esse cara resolveu fazer isso, gente? Convencer esses outros. O outro desistiu. O Chris Brown desistiu quando ele viu tudo isso. Ele disse: eu quero o meu dinheiro de volta. Não vou não. As condições não são favoráveis. Eu acredito, gente, que eles queriam assim, sabe, ficar registrado nos anais da história como um feito. Assim, eu fui lá no Titanic, no submersível, de 10 metros de comprimento, com 3 de largura. Gente do céu, o negócio ali é negócio para louco. O negócio parece assim uma van apertada, não tinha cadeira para ninguém ficar não, tudo apertadinho ali, sabe?
Olha, eu acredito, me perdoe Deus, me perdoe quem não concorda com a minha opinião. Mas aquele cara foi o dono, o CEO, né, da empresa, o dono, o presidente da empresa. Ele foi inconsequente. Ele foi, no mínimo, ele foi irresponsável, sabe, gente? Porque levou todo mundo para uma viagem sem volta. Para vocês terem uma ideia, gente, aquele lugar ali é um lugar de uma energia negativa. 1912, mais de 1.500 pessoas se foram ali, inclusive a mulher do cara que estava à frente, do dono da empresa, que estava lá dentro, né? Ela é descendente de um casal que pereceu lá no naufrágio do Titanic, em 1912, gente. Então ali é um lugar sombrio, tenebroso. É tanto que eles fizeram um filme Titanic e agora, se não foge a memória, já foi lançado. É o Titanic 666, Titanic 666, que é uma versão de terror. Então veja só, o ser humano ele quer romper os limites, mas tudo tem limite na vida. Deus colocou limite nas coisas. E os homens têm que se submeterem à força da natureza, quer queiram, quer não. Tudo bem, o homem foi ao espaço, o homem foi à Lua, os robôs estão indo a Marte, mas tem toda uma tecnologia. Para o homem ter ido na Lua, tinha todo um aparato, um plano B, tá entendendo? Mas esse cara aí, gente, essa expedição aí ao Titanic, logo de cara, gente, foi algo assim que, se tivesse sido anunciado assim, bem antes, tivesse sido propagado nas redes sociais, eu acho que alguém que quisesse até interferir essa viagem, essa loucura. Eles assinaram um termo, gente. E no termo tinha várias vezes o nome, que eu não vou dizer, aquele nome que começa com M e termina com E. Sabe? Que quando acontece, que aquele nome, que quando vem leva o grande, o pequeno, o rico, o pobre, o sadio, o doente, o justo, o ímpio, sabe aquele nome que começa com M-O e termina lá com TE, sabe qual é? Eles assinaram o termo e o termo dizia direto, olha, pode acontecer que você, aí aquele nome, não sei o que, aquele nome, não sei o que, aquele nome. E eles assinaram o termo de responsabilidade ali, cada um pela sua vida. Porque o contrato deixava bem claro, bem certo, que poderia dar tudo certo, mas poderia dar errado. Olha, eu vi uma matéria aqui agora que tem até fibra de carbono no submersível. Tinha material lá feito de fibra de carbono. Aí a fibra de carbono, meu irmão, para mergulhar 3.800 metros, como é que vai resistir, minha gente? Pelo amor de Deus. Se tivesse o cabo de aço, o GPS, quando tivesse começando a acontecer um problema, a tecnologia avisava para cima, para a superfície, para o navio de base que estava lá em cima. A tecnologia dizia, olha, o vidro aqui vai se romper. Os parafusos aqui estão se rompendo. Aí o que é que acontece? O cabo de aço puxava. Entendeu? Estou falando numa linguagem assim bem simplificada, até porque eu não sei usar aqui os termos técnicos, os termos corretos, mas o importante aqui é vocês entenderem o que aconteceu. Infelizmente, eu me lembro agora da Torre de Babel, quando os homens quiseram chegar ao céu, romperam o limite. Aí, gente, Deus não deixou. Foi aí onde surgiu os vários idiomas. Deus confundiu a mente do pedreiro, do servente, dos ajudantes. Quando o pedreiro pedia água, o ajudante trazia betume. Quando o pedreiro pedia betume, o assistente trazia pedra. E não chegaram numa conclusão. Nunca terminaram a Torre de Babel. Desistiram, porque ninguém entendia mais nada. Porque o homem está sempre procurando romper os limites. E tudo da vida tem limite, gente. Olhe, tinha uma possibilidade, as pessoas diziam assim, foi um monstro marinho que destruiu o submersivo. Foi descartada que foi implodido, né? Muita gente até fez chacota aí na internet dizendo assim, que isso aí é fantasia, não existe esse monstro marinho não. Mas a Bíblia fala do Leviatã, no capítulo 41 de Jó, versículo 1 ao 35,
que eu acredito, como muitos teólogos também acreditam, que não é uma figura simbólica, né? Que não é ficção, não é alegoria. Muitos acreditam que é literal. Acredito sim que no fundo dos mares, das profundezas dos mares, existem sim animais gigantes. Eu acredito. Só é ler a conversa de Deus com Jó. Você vai perceber. Tem tradução bíblica que diz que ali é um crocodilo. Mas o sentido etimológico da palavra, lá no hebraico, você vai ver que existem outras possibilidades, N possibilidades. Não pode fixar o nome crocodilo, porque não existe a real certeza e convicção do sentido etimológico da palavra. Então existe sim. Lá embaixo, a Fossa das Marianas tem 11.034 metros de profundidade, gente. Lá embaixo, a luz do sol só vai até 1 quilômetro, 1.000 metros, depois é só escuridão. Se colocar a mão assim na frente do rosto, não vê a sua mão. Temperatura de 1 a 4 graus Celsius lá embaixo, gente. A força lá, a pressão é tão forte que chega que aproximadamente 8 toneladas, 8.000 quilos por 1 centímetro cúbico. Entendeu? Então eu acredito que sim, que existe animais ali, gigantes no fundo do mar, acredito sim. O homem só conseguiu explorar até hoje 5% do oceano. 95% ainda está obscuro, tem muitos mistérios escondidos. O homem não consegue explorar tudo não, viu gente? Que Deus abençoe as nossas famílias e nos dê sabedoria para não fazermos coisas absurdas assim como esses 5 milionários fizeram. Sabe gente, é lamentável, infelizmente, nós estávamos torcendo para o oxigênio não se acabar, e enfim, não foi nem a questão de oxigênio, foi essa questão mesmo que aconteceu depois de 1 hora e 45 minutos que ele estava descendo, justamente nesse intervalo aí, provavelmente teria acontecido. Aquele barulho que os aviões estavam captando, aquelas pancadas, sabe? De 30 em 30 minutos, foi constatado que não era do submersível não era, foi descartada. Eu sou o Sátio Araújo, TV Paraú, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.